Você veio. Foi que eu não queria? Vamos começar daqui a pouco? Pode sentar onde quiser. Tá bom. Meu nome é Ana Aparecida Matos. Aparecida foi promessa da minha mãe. Acho que todas as Aparecidas são, né? Eu venho de uma cidade do interior chamada Patuí. A minha família é toda da roça. Crescemos com o pé na terra mesmo e estudávamos em casa. Um dia, meu tio, que era professor na cidade, ficou com a mobilidade comprometida por conta de um acidente de carro. Então ele veio morar com a gente. Ele que me ensinou a ler e escrever. Já tinha quase 8 anos quando aprendi. Com 12, eu entendi que meu pai trabalhava muito e ganhava pouco. Eram tempos difíceis. O meu tio sempre dizia que eu tinha que sair da roça, ir para a cidade grande, fazer faculdade, aprender a lidar melhor com as coisas da terra. Ele dizia que isso ia mudar a vida da minha família. Mas os meus pais, eles tinham medo que eu fosse sozinha, estudar, e eu também achava que aquilo não era para mim. Foi um ano bem difícil para a lavoura. Poucas chuvas, sabe? A gente perdeu quase toda a nossa plantação. Eu já estava com quase 20 anos e a vida sempre foi assim por lá. O meu tio, ele se sentia mal de ficar tão dependente da gente. Nós éramos muito próximos. Então um dia ele me chamou num canto, me entregou um tanto de dinheiro e disse que era para eu ir estudar, que eu tinha que mudar a minha vida, ir para a cidade, fazer faculdade. Tomei coragem e fui. Chegando lá, eu aluguei um quarto, tipo um albergue, e eu conheci a Marta. A Marta, ela conhecia de tudo na cidade, conversava com todo mundo. Eu não, eu sempre fui mais quieta, mais tímida. Ela era super descolada. Logo nós viramos grandes amigas. O tempo foi passando e as coisas começaram a ficar difíceis porque o dinheiro que o meu tio havia me dado estava acabando. Eu procurei emprego e nada. Teve um mês que a Marta precisou pagar o aluguel do meu quarto. Então eu acabei comentando com um colega nosso do cursinho que seria impossível continuar estudando se eu não conseguisse um emprego. Ele disse que ia arrumar alguma coisa para mim. No dia seguinte a gente se encontrou, fomos até uma lanchonete e ele me apresentou o Douglas. O Douglas me falou que a minha vida no exterior ia ser muito melhor. Me apresentou várias fotos das meninas que seguiram carreira de modelo internacional. Ele disse que eu tinha uma beleza especial. Se quiser, pode parar um pouquinho. Não, eu quero continuar. Esse cara, ele falou que em meses a minha vida ia ser completamente diferente. Então a agência organizou tudo. Passagem, passaporte, hotel, tudo. Aquilo realmente parecia um sonho. Eu entrei em contato com os meus pais e disse que eu ia ficar um tempo off. Um tempo no exterior, mas eles não precisariam se preocupar comigo. Logo que a gente entrou no avião, o Douglas pediu o meu celular, dizendo que era para trocar por um chip internacional. Nessa hora, eu caí no tráfico internacional de mulheres. Assim que a gente desembarcou, ele pegou o meu passaporte
e disse que eu só precisaria ressarcir todos os gastos que a agência havia tido comigo, que depois disso o dinheiro ia ser todo meu. Então eu fui engolida por um universo de prostituição que eu jamais imaginei viver. Eu sentia medo, eu sentia vergonha. Eu tinha vergonha de pedir ajuda, porque afinal de contas eu não falava nenhuma palavra da língua local. E eu também tinha medo, porque eu era uma imigrante legal. Eu podia ser presa. A minha vida virou um inferno. Para piorar, eu convenci a Marta a ir comigo. Nós viajamos juntas. E assim que a gente chegou no nosso destino, eles nos separaram e eu nunca mais tive notícia dela. Eu precisava voltar para o meu país. Eu fugi do lugar onde eu estava presa com as outras meninas e eu saí de lá prometendo que mesmo que aquilo custasse a minha vida, eu ia ajudar elas. Na primeira noite eu dormi na rua. Depois disso eu tive a ajuda de um casal, dono de uma lanchonete chinesa. A gente não falava a mesma língua, mas mesmo assim eles me deram trabalho e um lugar onde ficar, um lugar improvisado para dormir, tipo uma despensa. Dormi. Eu só sabia chorar dia e noite. Eu acho que foi nesse momento que eu achei que talvez fosse mais fácil eu abreviar a minha vida. Tinha um rapaz que ele ia lá na lanchonete e em algum momento eu escutei ele atendendo o telefone e ele falava português. Eu fui até ele, contei a minha história muito rapidamente, eu pedi ajuda, eu disse que eu precisava sair dali e voltar para o Brasil. Ele levantou e não disse uma palavra e foi embora. Eu estava desesperada, com raiva, com medo. Eu realmente sentia que eu já estava virando um bicho. Até que um dia ele voltou. E ele voltou acompanhado de uma mulher chamada Ângela. A Ângela trabalha no consulado brasileiro. E ela me disse que eles estavam investigando o tráfico internacional de mulheres em diversos países já tinha meses. Eu ia voltar para casa. Lá mesmo eu fiquei sabendo que o meu tio havia falecido. E aí eu virei uma mistura de sensações. Eu estava muito, muito, muito feliz que eu ia voltar. Devastada porque eu perdi o meu tio e eu ainda sentia muita vergonha da minha história. Muitas famílias me agradeceram pela coragem de denunciar e ter ajudado as outras meninas. Só que isso ainda continua. É uma luta constante, sabe? Logo que eu cheguei no Brasil, eu tinha vontade de gritar e contar para todas as mulheres sobre esse universo que ninguém vê. Quando eu reencontrei os meus pais, esse foi o momento mais difícil, porque eu entendi que eu não podia continuar vivendo com aquela angústia dentro de mim. Então eu me afundei numa depressão por meses. E assim surgiu a ideia de escrever o meu livro e contar essa minha história. Eu quero muito ajudar mulheres que sofrem ou sofreram qualquer tipo de violência, de abuso. Isso me motiva a continuar viva. Todos os dias eu penso naquelas que não conseguiram voltar.
todos os dias, eu penso na Marta. Em 2022, um estudo foi apresentado ao Conselho Nacional de Justiça sobre o tráfico internacional de pessoas. Os números são alarmantes e anualmente envolve centenas de pessoas, e mais de 95% dos processos relativos ao crime têm como vítimas mulheres, com a finalidade de exploração sexual. A principal forma de prevenir o tráfico de pessoas é fortalecer a cooperação internacional, oferecer suporte econômico e social às pessoas vulneráveis e promover campanhas de informação.